Olá pessoal, quem está falando aqui é Bruno e hoje a gente vai mostrar um exemplo para vocês, que é o exemplo 6, né? O exemplo 6 modificado, tá certo? Do caderno de exercício de vocês, tá? Do caderno de estudo. Vejam só, o que eu quero mostrar para vocês é um exemplo da criação de uma classe, tá? E de objetos na linguagem de programação orientada a objetos PHP. Tá certo? Para isso, a gente vai imaginar o exemplo de uma classe conta. Tá? Uma classe conta, ela representa tipos, né, de objetos do tipo conta, ou seja, tipos de contas, tá certo? Então, uma conta será um objeto, tá, que terá informações de uma determinada classe. Então, a minha conta, por exemplo, ela vai ter o meu número e o meu saldo. E a conta de outra pessoa pode ter o número e o saldo daquela outra pessoa. Apesar de elas serem do mesmo tipo, elas são entidades separadas. Contudo, as informações agregadas nela são as mesmas, ou seja, a conta ela tem um número e ela tem um saldo. Tá? Então, para isso, a gente vai criar uma classe que representa esses tipos de dados. Tá certo? Então, a gente vai criar no nosso exemplo 6, tá? Eu já criei previamente o exemplo 6 aqui para vocês. Vocês já sabem como é que faz para criar um exemplo no Aptane, tá certo? É importante mencionar que vocês devem estar com o XAMPP executando, rodando o Apache, tá certo? Senão vocês não vão conseguir criar os seus arquivos web, tá certo? E vocês não vão conseguir executar ele no navegador, tá? Então você vai criar aqui, ó, o exemplo 6, tá certo? O PHP. Eu vou fechar aqui a tag e agora eu vou começar a criação da classe, tá certo? Então eu vou ter aqui, ó, se eu quiser criar uma classe, eu coloco a palavra-chave class, tá aí o nome da classe, no caso aqui é classe conta, abro e fecho chave, tá certo? E começa a criação. Bem, então a informação pública até então vai ser pública, tá certo? A gente vai mostrar depois que nem sempre isso é verdade, mas por enquanto a informação é pública. Eu vou ter o número da conta, tá certo? Eu tenho informação também, que por enquanto é pública, o saldo, tá? Toda a conta do banco no meu sistema, ela vai ter o número e ela também vai ter o saldo, tá certo? O número e saldo da conta. Só isso, professor? Não, a gente vai criar também uma função, que é a função construtor, tá? Então eu vou colocar underline construct, tá certo? Então eu vou criar a função construtor que vai receber um determinado número. Esse número vai ser o número que o usuário vai passar e o saldo, tá? Então passei o número saldo, abro e fecho chave e vou dizer que o saldo da conta que está sendo criada, por isso que eu uso diz, tá? Então diz ponto, o número vai ser igual ao número que eu passei como parâmetro, tá certo? Então o número da conta vai ser igual ao número que eu estou passando aqui. Este número é igual a este e este aqui é igual a este daqui. Toda vez que eu coloco o diz na frente, certo? Eu estou me referenciando aos meus atributos da classe, tá? Se não tiver o diz, eu estou me referenciando a uma variável local, tá certo? Para esse exemplo aí do construtor da conta. Então eu tenho que ter o número e eu tenho que ter o saldo. Então o saldo da conta que vai ser passado como parâmetro vai ser igual ao saldo do objeto conta que está sendo criado. Ok, então para esse exemplo aqui a gente criou a classe conta. Vejam, toda conta, eu estou dizendo que o meu sistema ela vai ter o número e o saldo. Para eu criar uma conta eu preciso ter o número e o saldo. Eu estou lembrando aqui a vocês, pessoal, que o método construtor é o método que inicializa, tá certo, essas variáveis que são chamadas variáveis atributos, né? São os atributos da classe conta, tá? Então toda conta eu estou dizendo que tem um número e o saldo. E aí eu vou passar as informações detalhadas de cada conta que eu vou
utilizar. Suponha que no meu sistema eu tenho duas contas, tá certo? Então eu vou chamar a conta, a primeira conta de conta 1, que vai ser a conta de Bruno, tá? E a segunda conta, que é a conta 2, que será a conta de José, tá certo? Só para exemplificar. Então eu vou criar aqui, ó, a conta 1 vai receber uma nova conta, passando com informações. Bem, a conta a gente sabe que tem um número e tem um saldo. Então eu vou passar o número 10 e o saldo 200, tá certo? Vou criar uma conta 2, copio e colei aqui, ó. Conta 2 vai também ser uma conta, o número dela é 11, tá certo? E o saldo é 400, tá? Vou imprimir agora, pessoal, as informações relacionadas a cada uma das contas. Então vou dizer que o saldo da conta, e vou dizer o número da conta. Qual a primeira conta? É a conta 1, ponto, número. Então vou colocar o número dela. Eu vou colocar acento por enquanto, vou deixar sem acento, tá certo? E vou dizer o número, o saldo da conta. Então conta 1, tracinho, saldo. Estou acessando que variável, pessoal? Estou acessando aqui, ó, o número da conta do objeto conta. Quais são os atributos do objeto conta? Esse objeto conta número 1, ele vai ter o saldo, o número vai ser 10 e o saldo vai ser 200. Essas informações são gravadas aqui em cima. Saldo e o número 200. Ou seja, quando eu utilizo o número e o saldo da conta 1, eu tenho o número 10, saldo 200. Com a conta 2, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Então, eu vou pegar o saldo da conta 2 e o número da conta 2. Eu estou pegando as informações relacionadas à conta 2. A conta 2, ela possui o saldo, o número 11 e o saldo 400. Quando eu chamar esse método aqui, new, para a conta 2, eu estou chamando essas mesmas informações aqui, ó, essa mesma estrutura. Então, eu estou passando o número 11, tá, para a conta 2 e o saldo eu estou passando 400. Vejam que dentro da memória do computador, tá certo? Serão criadas duas contas, a conta 1 e a conta 2. Elas terão a mesma estrutura, tá? Que é uma estrutura parecida com essa daqui, só que o número e o saldo serão diferentes. Cada uma tem seu próprio número e seu próprio saldo, tá certo? Então vamos executar esse arquivo PHP, está direto no browser. Então para isso, lembrando, vocês têm que estar com o XAMPP rodando o Apache aqui, ó. Tá verdinho o Apache, tá certo? Então vamos continuar a execução. Vamos começar a execução, já tinha executado antes, tá certo? Então quando eu executo aqui, a gente vê que o número da conta 10 é 200, o saldo da conta 10 é 200 e o saldo da conta 11 é 400, tá? Eu vou só pular uma linha aqui no final para ficar mais bonitinho, tá certo? Então aqui eu tenho, ó, o saldo da conta 10 é 200 e o saldo da conta 11 é 400. Se eu, professor, colocar outra conta aqui no nosso sistema, então suponha que eu tenho a conta 3, tá certo? A conta 3, ela tem o número 12, tá? E o saldo, suponha que seja R$1.000. Se eu imprimir o valor do número da conta 3 e o saldo da conta 3, a gente vai ter as informações relacionadas a este objeto particular, não ao primeiro, não ao segundo, ao terceiro. Então, quando eu executar o exemplo 6, a gente vai ver que o saldo da conta 12 é 1.000, assim como a gente descreveu aqui no nosso exemplo, tá certo? Esse primeiro exemplo ele mostra para vocês a diferença, tá, entre classe e objeto, como é que a gente cria novos objetos, tá certo? A utilização do operador this, tá? E como é que a gente utiliza atributos do objeto fora da classe, tá certo? Então esse exemplo ele dá uma resumida básica aí em todos esses aspectos, tá certo? A gente vai continuar, né, a explicação da segunda parte do módulo, né, do curso da gente, que trata sobre a diferença entre classe, atributo, método, ou seja, a gente vai tratar sobre a continuação dos exemplos das atividades complementares relacionadas às propriedades básicas, né, das
linguagens orientadas a objetos, tá certo? Então, nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu vou tratar com vocês aqui do exemplo 10, né? Que nesse exemplo eu vou mostrar para vocês basicamente como é que a gente cria uma classe mais completa, né? Ela vai aumentar aí esse exemplo 6 colocando métodos e atributos, e a gente vai mostrar como é que se relaciona diferentes objetos, tá? Como é que eles podem se relacionar entre si, tá certo? Para isso a gente vai usar uma transferência entre contas, tá? Então eu vou criar aqui um novo arquivo PHP chamado de exemplo 10, que vai estar parecido com o exemplo do caderno de estudo de vocês, ok? Então vou criar aqui, ó, o exemplo 10, que vai ser um arquivo PHP, tá? Exemplo 10. Nesse exemplo 10, desculpa, acabei de criar um projeto, não era isso que eu queria, certo? Eu vou criar um novo arquivo PHP, então vou criar aqui do template, tá certo? Um PHP chamado exemplo 10 ponto PHP. Vou finalizar. Então nessas aulas complementares eu estou criando exatamente, tá, o exemplo da conta que vai possuir mais informações, tá certo? Então eu vou remover aqui o PHP info, né, que são informações em PHP, eu não quero para esse exemplo. Vou apagar aqui esse exemplo 10, eu criei sem querer, tá certo? Então vou apagar. E a gente vai trabalhar em cima desse exemplo 10. O que é que o exemplo 10 tem, pessoal? Ele tem a ampliação dessa classe conta que foi tratada no exemplo 6. No exemplo 10, a gente vai ter uma conta, tá, que vai possuir, assim como a outra conta possuía número e saldo, esta também vai possuir número e saldo, tá certo? Só que além de apenas atributos, e o método conjuntor, a gente vai colocar também atributos adicionais, ou métodos adicionais. Então a gente vai adicionar o método creditar e o método debitar da conta. Então a gente vai ter uma função, tá? Essa função ela vai ser a função creditar. Vejam que eu estou apenas adicionando funcionalidades ao que já estava funcionando. Ou seja, a gente já tinha uma conta, essa conta ela possuía informações, tá certo, de número e saldo, e agora nesse momento a gente está adicionando, tá, novas funcionalidades a esta conta, tá certo? Então essa conta, além de ser construída, né, que é óbvio, a gente quer que ela seja construída, mas a gente também vai ter informações novas, né? A gente vai poder, além de ter os atributos de número e saldo, a gente também vai poder fazer coisas com essas contas, tá? Então no caso aqui a gente vai creditar, tá certo? Como é que eu faço para acreditar algum valor na nossa conta? O que é que precisa de informação? A gente precisa do valor, né? Então a gente vai acreditar um valor, a gente vai dizer qual é o novo valor que vai ser acreditado, tá? Então para isso eu vou dizer que o meu saldo, ou seja, o dis.saldo, tá, vai ser igual ao dis.saldo novamente, mais o valor que eu estou passando como parâmetro, tá, pessoal? Então eu estou passando aqui um determinado valor, tá? Então, basicamente o que eu fiz aqui é adicionar um determinado valor à minha conta, tá certo? Então vamos fazer um teste para ver se está funcionando. Vamos pegar, por exemplo, aqui, eu vou tirar a conta 2 e a conta 3, tá certo? Vou deixar apenas a conta 1 para a gente ver o comportamento, né, desse método creditar no nosso objeto conta 1. Então eu já tenho aqui a conta 1 que já foi criada, tá certo? Eu vou apenas executar esse arquivo, que será o exemplo 10, tá? Para que vocês vejam, então aqui a gente tem o mesmo projeto, aulas complementares, tá certo? E vou agora executar o exemplo 10. Ó, o saldo da conta 10 é 200. Perfeito, a gente está continuando o que é que a gente já tinha anteriormente, tá certo? Então agora, além da criação da conta que eu estou fazendo aqui, tá certo? Eu vou também creditar algum determinado valor. Então eu vou chamar um método, ou seja, eu vou chamar a funcionalidade
dessa conta que eu acabei de criar. Observem que existem duas formas de chamar um método de um determinado objeto, tá certo? Então, nesse objeto conta 1, eu estou chamando o método construtor, é a primeira forma, tá certo? Toda vez que eu chamo o método construtor, eu utilizo o operador nil como uma forma padrão aí de programação, tá certo? E a outra forma, se não for método construtor, ou seja, se não tiver essa nomenclatura underline, underline, construct, que eu estou mostrando aqui para vocês, você tem que chamar o método por traço e seta, né? Geralmente eu chamo de ponto, que é a nomenclatura padrão. Então, conta, ponto, apesar de não ser um ponto, tá certo? É setinha, conta, setinha, pode ser lido assim também, tá? O método creditar. Eu vou creditar que valor na minha conta? Vamos supor que eu acredite mais R$200, tá certo? Então, eu vou copiar a informação da conta quando foi criada e vou colocar a informação após o débito. Então, vou escrever aqui após o débito, o crédito, né? Desculpa, o crédito, o novo saldo da conta. E aí vai ter a informação do número da conta. E aí vai passar o número do saldo. Ou seja, a gente espera que se eu tinha 200 e some mais 200, tá certo? Eu fique agora com 400. Quando eu coloco esse exemplo 10 para funcionar, a gente tem aqui, ó, que o saldo da conta 10 é 200 neste primeiro momento, tá certo? E ele imprime o saldo da conta 10 é 200. Depois eu chamo o método creditar. Opa! Então eu chamei uma funcionalidade do objeto conta 1, tá certo? O conta 1, ele além de ter informações associadas a ele também pode executar operações. Então, eu executei aqui uma operação de crédito, tá certo, pessoal? Além da operação de crédito, eu também posso criar uma operação de quê, pessoal? De débito, né? Se eu tenho uma determinada conta, além de eu poder creditar o valor nelas, eu também vou poder fazer a minha operação de debitar, tá certo? Então, como é que será o debitar? O debitar será análogo ao creditar, só que ao invés de somar um valor, eu vou diminuir um valor, vou subtrair um valor, tá certo? Então, aqui eu vou copiar e vou colar esse código e vou dizer que vou creditar 500 da minha conta. A minha conta começou com 200, depois eu creditei mais 200, ficou com 400 e depois eu fiz um saque, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, pode ser um saque, pode ser uma transferência talvez, mas nesse caso específico eu vou debitar, tá certo? O valor de 500 da minha conta. Então eu peguei a conta, creditei 200 e debitei 500, tá certo? Então eu vou colocar após o débito, né, que a gente vai fazer o débito, o novo saldo da conta a gente espera que seja menos 100, tá certo? Então quando eu executar aqui o arquivo novamente, a gente vai ter que o saldo da conta é 200, após o crédito o saldo da conta é 400 e depois é menos 100, tá certo? Então, por favor, eu peço a vocês, pessoal, que vão também implementando, tá? Junto comigo, essas alterações que eu estou fazendo no exemplo 10. Beleza, eu já consigo construir, debitar, creditar. O que eu posso mais fazer com a conta? Eu vou poder também transferir, tá certo? Eu vou criar a função aqui, ó. Função transferir, que vai passar um determinado valor, tá certo? E vou dizer que além do valor que eu vou transferir, eu tenho que dizer que para onde eu vou transferir também, né, pessoal? Então, quando eu transfiro algum determinado montante de uma conta para outra, eu passo o valor, que é o valor que vai ser transferido, mas eu também tenho que passar a informação da referência da outra conta que vai receber o crédito, né? Então eu vou debitar da minha conta, da conta que eu estou trabalhando, né? E vou passar aquele valor para a conta de quem vai receber. Então eu vou passar para outra conta, tá certo?
como é que eu faço isso? Eu posso fazer da seguinte forma. Posso colocar um if, tá? Então, se eu tiver saldo suficiente, ou seja, se dis.saldo for maior do que o valor, tá? Maior ou igual, né? Se o saldo da minha conta for suficiente, no caderno aí de vocês, eu coloquei apenas maior, tá certo? Mas vocês podem colocar também maior ou igual, para ficar mais correto, tá certo? Então, fica mais apropriado, né? Então, debitar, então eu vou debitar da minha conta, veja que eu quero passar da minha conta para outra conta. Então eu verifico o saldo da minha conta, se o saldo for maior do que o valor, o que é que eu posso fazer, pessoal? Eu posso chamar o próprio método da minha conta. Então eu vou fazer dis.debitar, ou seja, já estou debitando esse valor da minha conta, e vou chamar a referência da outra conta, tá? Ponto. O que, pessoal? Outra conta, ponto. Creditar, tá certo? Ou seja, eu vou debitar da minha conta e vou creditar em outra conta. Eu vou creditar o que, pessoal? Eu vou creditar o valor, tá? O mesmo valor que eu vou debitar da minha, eu vou creditar na outra. Isso aqui é uma operação básica de transferência, tá? Observe que se o meu código não entra no if, eu posso imprimir que o saldo é insuficiente. Não está no caderno de vocês, mas isso também vai funcionar, tá certo? Então eu digo que o saldo, se isso não ocorrer, então else, não é verdade? Else, o saldo é insuficiente. Ou seja, se eu vou querer transferir um valor que não é de acordo, eu digo que o saldo é insuficiente, tá? Tem como fazer isso aqui para o debitar também? Verificar o valor? Tem como fazer também. Então também tem como verificar se o valor é maior ou menor, se o saldo é maior do que o valor, para eu poder debitar. No caso, se uma conta não puder ter saldo negativo, né? Para o exemplo que eu mostrei para vocês, aqui o exemplo anterior, o débito foi com valor maior do que 500, então a conta podia ter saldo negativo, tá certo? Mas para a transferência, por exemplo, por norma do meu banco, eu digo que eu não posso transferir e ficar com saldo negativo. Então vamos supor que o modelo de negócio para esse transferir aqui seja dessa forma. Para debitar eu posso ficar com saldo negativo, para transferir eu não posso ficar com saldo negativo, tá certo? Apenas para ilustrar esse exemplo para vocês. Então eu criei agora o meu método transferir. Como é que eu vou testar ele? Tá? Eu vou criar uma nova conta, a conta 2, tá certo? Então a conta 2 ela vai ter o número 11 agora, tá certo? E o saldo dela, suponha que seja 100 e 100, tá? Então, o saldo da conta 1 é 100, da conta 10 é 100 e da conta cujo número é 11 é 100 também, tá? Então, o saldo dessas duas contas aqui são 100, tá certo? Eu vou imprimir inicialmente o número e o saldo de ambas, tá? Então vou imprimir o saldo e o número da conta 2, né? Da variável conta 2, do objeto conta 2 e do conta 1, número e saldo de ambos os objetos. Em seguida, pessoal, eu vou agora executar uma operação de transferência, tá? Então eu vou aqui, ó, transferir, tá certo? Um determinado saldo de uma conta, tá? Da conta 1, eu vou transferir 50 para onde tem outra conta. Eu vou colocar aqui, ó, conta 2. Então, estou transferindo da conta 1 para a conta 2. Que valor? Vou passar o valor aqui de 50, tá certo? Após o crédito, aí eu vou dizer o saldo da conta 1. Então, agora vai ser após a transferência, né? O novo saldo da conta 1 é tanto e o novo saldo da conta 2 é tanto. Vamos ver o que é que vai acontecer com o número saldo de ambas as contas, tá certo? Vamos lá no navegador, a gente vai executar, tá? O exemplo 10 e a gente vai ver, ó, que o saldo da conta 10 inicialmente era 100
tá certo? Que a gente consegue ver aqui no exemplo. Vou puxar aqui um pouquinho. O saldo da conta 10 é 100, o saldo da conta 11 é 100 também, antes da transferência. Após a transferência, o novo saldo é 50, porque eu debitei da conta 10, R$ 50, e creditei na conta 100, na conta 11, 150 ou R$ 50. Então ficou 150 na conta 11, 50 na conta 10, tá certo? Nesse último exemplo, mas não menos importante, relacionado a esta parte de propriedades básicas das linguagens orientadas a objetos, ou seja, atributo, método, classe e também objetos, a gente vai falar um pouco sobre atributos e métodos estáticos, tá certo? O que são atributos e métodos estáticos? São atributos ou métodos pertencentes não a um objeto específico, mas ao conjunto de todos os objetos, ou seja, este atributo ou método não pertence a um determinado elemento, mas ao conjunto de todos os elementos que o compõem aquela determinada classe. Então, para exemplificar isso aí, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um contador de contas que já foram criadas, tá certo? A gente tem a conta do banco, né? E aí eu vou criar um atributo estático que vai fazer a contagem das contas que foram criadas até o determinado momento. Então não vou usar esse exemplo que já está pronto, eu vou fazer um novo, tá certo? Do zero, tá? Então eu vou criar um novo PHP, tá certo? PHP template, tá? E vou colocar aqui no meu PHP template um arquivo chamado atributo estático, tá certo? Então criei aqui o meu atributo estático. Para isso, pessoal, eu vou reusar o exemplo 6, tá certo? O exemplo 6 já está pronto, tá? É aquele que possui as informações da conta, né, do objeto conta, o classe e atributo conta, de uma forma mais resumida. Então a gente tem aqui a conta, criação da conta e assim por diante. Então isso já foi mostrado anteriormente, tá certo? Eu vou criar agora um atributo estático, tá certo? Relacionado a essa determinada conta, tá? Então eu vou criar aqui, ó, o atributo estático chamado de contador de contas. Como é que eu faço isso? Coloco a palavra-chave public, tá? Esse atributo ele vai ser público por enquanto, tá certo? A gente está usando só atributos públicos. Depois a gente vai ver por que não deve ser só atributos públicos e como é que a gente faz para utilizar outros tipos de modificadores de acesso, mas isso é assunto para próximas aulas. E aqui eu vou colocar, tem o número, tem o saldo e tem o contador, ou seja, o índice, posso chamar assim, da conta atual, tá certo? Então, vou colocar o contador de contas. Contador de contas criadas. Pronto, esse nome tá bom. Contador de contas criadas, tá? E o que é que eu vou fazer com esse contador de contas criadas? Toda vez que eu chamar o método construtor é porque eu criei uma nova conta, na verdade. Então, se eu criar uma nova conta, eu vou, além de adicionar o número e o saldo para essa conta que está sendo criada no momento, eu vou criar, tá, uma informação relacionada a esse determinado atributo, tá? Então eu vou utilizar conta, dois pontos, para acessar o atributo da classe, tá certo? Não o atributo do objeto, mas o atributo da classe. Então por isso que eu não uso this, né, que se refere ao objeto em particular que está sendo utilizado no momento, mas eu estou usando o nome da classe, dois pontos, contador de contas criadas, tá certo? Então eu estou utilizando aqui a informação da minha classe conta, vou colocar aqui para vocês, dois pontos. Importante frisar que, como essa informação não é de um objeto particular, ele é informação referente à classe como um todo, então ela tem que ter um modificador estático aqui em cima, tá certo? Então eu uso conta, e aí contador de contas criadas vai ser igual
a conta, coloco dois pontos, contador de contas criadas, mais um, tá certo? Então, toda vez que eu criar uma nova conta, eu vou adicionar o número da conta criada, tá certo? Eu estou criando uma nova conta, tá? E o que é que eu posso fazer mais, pessoal? Eu posso verificar qual é o número, tá, dessa determinada conta. Então, posso fazer o seguinte, ó, eu crio uma nova conta, e além de dizer o número só da conta que foi criada, eu posso dizer o total de contas criadas até um determinado momento, tá certo? Então, eu vou dizer aqui, ó, o saldo e o número da conta 1, o saldo e o número da conta 2, tá? O saldo e o número da conta 3. Vou colocar aqui a conta 3, a informação da conta 3. E posso dizer também o número de contas que foram criadas até o momento. Então eu vou dizer aqui, ó, vou criar uma variável, tá certo? A variável contas criadas. E vou dizer que o número de contas criadas é conta, dois pontos, contador de contas criadas. Tá? Vou imprimir essa informação. Número de contas criadas. BR, né? Pula a linha. E vou dizer o número de contas criadas. Então, contas criadas até o momento. Veja aqui, neste ponto do código eu só criei uma conta, a conta 1, tá? Neste ponto eu criei duas contas, eu criei a conta 1 e a conta 2. E neste ponto eu criei a conta 1, a conta 2 e a conta 3. Então eu tenho três contas criadas. Observe que este atributo, neste momento, ele não vai pertencer a um objeto particular, mas pertence à classe conta, tá certo? Então vamos executar este método, ou este arquivo. Então eu vou colocar aqui, ó, atributo estático ponto PHP e vou executar, tá certo? Só um momento, na linha 23 houve um errinho, deixa eu ver o que foi que houve. Ele está dizendo que conta 3 não é conhecida. Está na linha 26. Desculpa, na linha 23, eu copiei e colei aqui um errinho, tá? Um erro besta, certo? Conta 2, né? Conta 3, conta 3. Então vamos executar novamente. Pronto, agora temos o exemplo funcionando, tá certo? Então o saldo da conta 10 é 200, o número de contas criadas é 1. Quando eu crio a conta 2, eu digo que o número de contas criadas é 2. Quando eu tenho a conta 3, eu digo que o número de contas criadas até o momento é 3. Tá certo? Então, esse exemplo ele encerra, tá, a parte de atributos estáticos, tá certo? Ou seja, encerra a parte básica dos componentes estruturais, ou seja, os principais componentes, né, da linguagem orientada a objeto. Então a gente tem atributos, métodos, classes e objetos, tá certo? Obrigado, pessoal.